Oi, gente, tudo bem? Faz alguns dias que a gente não se encontra na aula de redação, devido aos feriados, né, que ocorreram nesses dias. Então, hoje nós vamos fazer uma pequena revisão do conteúdo que a gente viu durante esse período, que foi as fábulas, mas também a gente aproveitou para falar sobre o tipo de pontuação usada nas fábulas, né? As fábulas, vamos lembrar, que são aqueles textos onde você tem animais, os personagens na maioria das vezes são animais, e tem um ensinamento, ensina de acordo com o bom senso como é que você deve sair de situações difíceis, né? Apontando no final do texto uma moral, uma lição. Então, as fábulas, geralmente, elas utilizam o discurso direto, a pontuação do discurso direto, porque é comum elas trazerem diálogos entre os personagens. E os textos onde nós temos diálogos utilizam o discurso direto. Vamos recordar o que é discurso direto e o discurso indireto. Bom, discurso direto é aquele em que o narrador ele dá uma pausa na sua narração e passa a citar fielmente a fala do personagem, ou seja, ele coloca como o personagem está falando naquele momento. No discurso direto, nós usamos os verbos que são chamados verbos de elocução ou verbos de sende, que são aqueles que são relacionados ao verbo dizer. Os mais usados são o verbo falar, responder, perguntar, indagar, declarar, exclamar. E também os sinais de pontuação mais usados são o travessão e os dois pontos. Travessão antes das falas e os dois pontos também, né? Nós temos aí o ponto de exclamação, o ponto de interrogação, as aspas, mas principalmente você identifica o discurso direto pelo travessão e os dois pontos. Vamos ver aqui o exemplo de um texto onde não há a pontuação do discurso direto, onde o narrador e os personagens estão aqui misturados, todos num único parágrafo. Isso você não deve fazer. Se o texto tem diálogo, você deve usar o discurso direto. E o discurso direto vai separar narrador e cada personagem. Por exemplo, o narrador está aqui de azul. Uma cigarra que vivia saltitando e cantando pela floresta, sem se preocupar com o futuro. Esbarrando numa formiga que carregava uma folha pesada, perguntou. Então, nós temos aqui um verbo de sende, que é o verbo perguntou, ou seja, um verbo que antecede a fala do personagem. Depois desse verbo, vem os dois pontos. Então, a cigarra perguntou. Vamos ver a fala. Para colocar a fala, eu coloco os dois pontos. Eu faço o parágrafo, está aqui o espaço do parágrafo e os dois pontos, e o travessão, né? O espaço do parágrafo e o travessão. Ei, formiga, para que todo esse trabalho? O verão é para a gente aproveitar e se divertir. Então, nesse parágrafo, onde colocamos esse travessão, está aqui a fala da cigarra. Agora, se a formiga vai dar a resposta, faço outro parágrafo e o travessão. Nós, formigas, não temos tempo para diversão. É preciso trabalhar agora para guardar comida para o inverno. Então, nós temos aqui de azul o narrador, e de verde a personagem cigarra e aqui de lilás a personagem que é a formiga, aqui antecedidas com o travessão. Novamente o narrador. Durante o verão, a cigarra continuou divertindo-se e passeando. Quando tinha fome, era só pegar uma folha e comer. Um dia passou de novo perto da formiga, que carregava outra pesada folha, e aconselhou. Aqui nós temos novamente o verbo, que antecede a fala. Aconselhou, dois pontos. Deixa esse trabalho para as outras. Vamos divertir-nos. Vem. Vamos cantar e dançar, né? E a resposta do outro personagem, mas aqui nós não vamos colocar o texto inteiro, né? Mas colocando aqui essa fala novamente, vamos fazer aqui um lembrete. Nós temos o verbo que antecede a fala com os dois pontos e o travessão com a fala do personagem. Também pode ser feito de outra forma. Eu posso colocar primeiro a fala do personagem e colocar também outra parte do narrador. Assim, esbarrou numa formiga que carregava uma folha pesada. Ei, formiga, para que todo esse trabalho? O verão é para a gente aproveitar e se divertir.
perguntou a cigarra. Como eu coloquei esse perguntou, que é do narrador, após a fala, eu tenho que colocar aqui outro travessão para separar o personagem e o narrador. Então, pode ser feito com o verbo colocado antes, perguntou, em seguida a fala do personagem, e pode ser colocada a fala do personagem também e o verbo depois, mas aí você tem que colocar o travessão. Outro exemplo. Durante o verão, a cigarra continuou divertindo-se e passeando. Quando tinha fome, era só pegar uma folha e comer. Um dia passou de novo perto da formiga, que carregava outra pesada folha, e aconselhou. Aí vem a fala, certo? Mas pode ser ao contrário. Posso colocar a fala, deixa esse trabalho para as outras, vamos divertir-nos. Vem, formiga, vamos cantar e dançar. Aconselhou a cigarra. Então, essas duas formas que eu uso o travessão fazem parte do discurso direto. Eu poderia até colocar esse aconselhou a cigarra no meio dessa fala aqui da personagem. Deixe esse trabalho para as outras. Aconselhou a cigarra. Vamos divertir-nos? Se eu colocar no meio essa parte do narrador, eu vou separar com 2 travessões. O importante é que você sempre separe a parte do personagem e a parte do narrador. No discurso indireto, o narrador ele conta o que a personagem disse. Ele não vai apresentar exatamente a fala, ele conta com as suas palavras o que a personagem disse. E no discurso indireto, eu não vou ter o uso do travessão, já que eu é que estou contando as falas. Aqui nós temos uma fábula que não tem a fala dos personagens. Um leão envelhecido, não podendo mais procurar alimento por sua própria conta, julgou que deveria arranjar um jeito de fazer isso. E então foi a uma caverna, deitou-se e se fingiu de doente. Dessa forma, quando recebia a visita de outros animais, ele pegava e os comia. Depois que muitas feras já tinham morrido, uma raposa ciente da armadilha parou a certa distância da caverna e perguntou ao leão como ele estava. Ele respondeu que estava mal e perguntou por que a raposa não entrava. Ela disse-lhe que até entraria se não visse muitas marcas de muitos entrando, mas ninguém saindo. Então aqui o narrador mesmo conta como o personagem falou. Ele não apresenta a fala propriamente dita do personagem. Então essa aqui é uma fábula curtinha, onde nós não temos o diálogo entre os personagens, ela usa o discurso indireto. Nós podemos transformar o discurso direto, o que tem o travessão, num discurso indireto. Vamos ver como. Naquela hora apareceu a rainha das formigas e disse à cigarra: no mundo das formigas todos trabalham. Quando você vai contar essa fala, você muda o verbo, O verbo aqui está no presente. No momento que o personagem fala, o verbo está no presente. Quando você vai passar para o discurso indireto, fica assim. Naquela hora, apareceu a rainha das formigas e disse à cigarra que no mundo das formigas todos trabalhavam. Então, quando eu estou contando, eu acabo colocando o verbo no pretérito, ou seja, no passado, porque eu estou contando o que já aconteceu, o que eu ouvi a personagem falando, o que eu imaginei a personagem falando. Então, no discurso direto, a fala é naquele momento. No mundo das formigas, todos trabalham, mas no discurso indireto, como eu estou contando, eu digo, no mundo das formigas, todos trabalhavam. Vamos ver outro exemplo. A cigarra nem ligou, fez uma reverência para a rainha e comentou: o que importa é aproveitar a vida e o hoje, sem pensar no amanhã. Eu posso dizer no discurso indireto: a cigarra nem ligou, fez uma reverência para a rainha e comentou que importava era aproveitar a vida e o hoje, sem pensar no amanhã. Então, aqui eu tenho um discurso direto com o personagem falando naquele momento, e nessa outra eu tenho um discurso indireto com um narrador contando o que aconteceu. Lembrando que no discurso direto eu também posso colocar o narrador aqui no meio. Olha. O que importa é aproveitar a vida e o hoje, comentou, sem pensar no amanhã. Então, aqui, como eu coloquei uma parte do narrador no meio da fala, eu coloquei entre 2 travessões. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham conseguido entender. Discurso direto, com travessão, o 2 pontos e exatamente a fala do personagem. Um discurso indireto, onde o narrador conta com suas próprias palavras o que aconteceu, o que o personagem falou. É isso.